Cara, confessar que eu lembro quase nada, velho. Na primeira parte, velho. A história de Final Fantasy What? The 50 Years Part 2 dos Igamis, velho. Deixar meu like aqui. Qualidade fui, vamos ver. Segue nós aí. Já foi esquecido. Foi nada, velho. Um carinha que comentou lá no React lá que o fato do Gilgamesh viajar entre dimensões foi canonizado no Rebirth. É, velho. Significa que agora se tornou canon, não é mais uma teoria. Palom e Leonora chegam na Torre dos Desafios e ficam surpresos com seu tamanho. Palom pergunta o que tem no topo da torre, e Leonora responde que lá está o Monastic Seal. É esse selo que ela deve pegar para se consagrar Epopt. Leonora reza para o Cristal da Terra, pedindo sua bênção, e os portões da torre se abrem. Ela diz que está pronta para ir, chamando Palom de Lord Palom. Mas Palom não gosta de ser chamado assim, e pede para não ser chamado de Lord. Entrando na torre, Palom decide começar o treinamento de Leonora. Eles começam com Fire, a magia de fogo. Palom diz que ela deve projetar em sua mente a imagem da magia que quer conjurar, no caso, o fogo. Ele faz uma demonstração e logo depois Leonora começa a praticar. Ela consegue conjurar a magia de fogo e Palom fica satisfeito. Ele diz que agora ela deve testar suas habilidades em combate, pois aprender isso não adiantará nada se ela não conseguir usar a magia negra em uma luta. Com isso, a dupla começa seu caminho pela torre. Eles se deparam com o Mini Red, que seria o guardião do primeiro andar da torre. Palom diz para Leonora enfrentá-lo sozinha, como parte do treinamento. Mesmo insegura, ela o faz. Leonora consegue derrotar o Mini Red aprendendo a usar a magia Fire de maneira completa. Ela fica feliz com o sucesso, mas Palom diz para ela não ficar muito entusiasmada, dizendo que aquilo é só o início da construção para ela aprender magias de níveis mais elevados. No caso, Fire pode evoluir para Fira e então Firaga, a forma mais poderosa da magia de fogo. Leonora continua insegura, mas diz que tentará. Mais pra frente, Palom também mostra a Leonora como recuperar suas energias depois de usar muita magia. No segundo andar, mais um guardião e Palom mais uma vez encarrega Leonora de derrotá-lo. Ela consegue vencê-lo com a magia Fire e fica feliz com mais um sucesso. Além disso, ela comenta que magia negra é mais difícil de aprender do que as magias brancas. Palom diz que não é questão de dificuldade, mas sim de aptidão com cada tipo de magia. Geralmente, quem tem mais aptidão com magias brancas não tem com magias negras e vice-versa. E é por isso que aqueles que conseguem os dois tipos recebem o título de Sage. Ele então se dá conta de que Leonora sabe magias brancas e está aprendendo magias negras, e pergunta se ela não está buscando se tornar uma Sage. Leonora, porém, nega, e Palom parece satisfeito. Chegando no terceiro andar, Palom decide ensinar a magia Blizzard dessa vez, dizendo para ela projetar a imagem do mais frio que conseguir para assim poder conjurar a magia. Ela pratica um pouco e quando Palom julga o suficiente, eles continuam. Encontrando o guardião do andar, Leonora mais uma vez luta sozinha, usando a recém-aprendida magia Blizzard para derrotar seus oponentes. Ela consegue vencer e aperfeiçoar a magia de gelo. Ela fica feliz, mas Palom está se sentindo desconfortável com a situação. Ele pergunta por que Leonora está tão ansiosa para aprender magia negra, uma vez que uma Epopt não precisa de tal tipo de habilidade. Leonora diz que quer fortalecer sua mente e espírito. Palom continua dizendo que Troia é uma nação pacífica e as Epopts não costumam entrar em batalhas. Porém, ele sente que tem algo estranho acontecendo ali e pergunta se elas também estão sentindo algo. Leonora parece incomodada e não diz nada. Palom percebe que, de fato, algo está errado, mas Leonora não quer falar a respeito. Ela confirma e, sem dizer nada, eles continuam. No quinto andar, agora Palom decide ensinar a magia Thunder para sua aprendiz. Usando os mesmos métodos de antes, Leonora... Falando nisso, as duas contas fake hoje não apareceram, né? Lee Gomes e Bianca Sil decide ensinar a magia Thunder para sua aprendiz. Usando os mesmos métodos de antes, Leonora pratica até se familiarizar com a conjuração da magia de trovão. Palom diz que ela está melhorando na hora de aprender as magias novas, mas diz para ela não ficar muito confiante, pois geralmente é nesse ponto onde as pessoas começam a se deixar levar pelo ego. Mais adiante, mais um guardião que Leonora enfrenta sozinha. Derrotando-o, ela aperfeiçoa a magia Thunder. Com isso, Palom diz que ela finalmente aprendeu o básico da magia negra,
negra, mas esse é apenas o começo. Palom explica que a magia negra se trata de saber as propriedades das coisas, suas fraquezas e suas forças, o que significa saber o que é mais eficiente contra quais tipos de alvos. Para aprender isso, é preciso de prática. Eles vão ao 7º e último andar, onde eles encontram um pilar de pedra com umas escrituras. Palom lê as escrituras, que dizem que o Monastic Seal são as próprias palavras gravadas neste plinto. Palom acha estúpido esse tipo de ritual, dizendo que se isso é tudo que é necessário para se tornar uma Epopte, não é grande coisa. Leonora fica irritada, dizendo que não se importa em ser insultada ou menosprezada, mas que não permitirá que ele fale mal das Epoptes na sua frente. Ela diz que se importa muito com o povo de Troia, que receberam de braços abertos uma estranha como ela, e que ela não espera que um prodígio em magia como Palom entenda. Palom se desculpa, dizendo que não era a sua intenção. Ele ainda complementa dizendo que Leonora é muito melhor sendo habilidosa sem nenhum talento natural. Sendo um prodígio, o risco maior é de ela ficar desleixada e parar de buscar aprimoramento. Tudo que ele quer dizer é que ela não deve ficar satisfeita com o que é agora. Dito isso, eles se preparam para retornar ao castelo de Troia. Enquanto isso, Edward chega no ninho da formiga-leão. Encontrando determinação, ele adentra na caverna para encontrar a criatura e pegar a pérola de areia quando a lua estiver cheia. Voltando para junto das... Eu só lembro que o Ken, acho que o Ken tá com os BO aí, né, velho? Aquele carinha lá, aquele príncipe lá, se juntou com uns ninjas muito doidos lá, eu acho. Não lembro, velho. Sei lá. Qualquer coisa, deixa eu rodando aqui no segundo monitor enquanto eu vou editando o vídeo, só pra me lembrar, mas sei lá. Epoptes, Leonora mostra a elas que foi bem sucedida e é parabenizada por elas. Ela também dá créditos a Palom por orientá-la. Palom, porém, diz que se Poron tivesse vindo em seu lugar, Leonora não teria sobrevivido à tarefa. Todos ficam surpresos com essa alegação e Palom pergunta por que a Torre de Desafios tinha monstros e guardiões para serem enfrentados em seu interior, se geralmente as Epoptes... Inclusive aquele... Caim, velho. Eu falei quem, né, velho? Na verdade é Ken mesmo, é isso aí. Você pronuncia Ken, mas se escreve Caim, velho. Exato. O que eu ia falar, velho? Inclusive, eu lembrei, aquele Origin que eu gostei pra caramba do protagonista lá, acho que é Jack o nome dele. Eu acho que a galera não curte muito aquele lá não, velho. de desafios tinha monstros e guardiões para serem enfrentados em seu interior, se geralmente as Epoptes não treinam magias de ataque. E por que as Epoptes estão precisando saber magia negra agora? Eu vi umas thumbnails assim, meio falando de meios para se proteger. É ruim, se há como dizem, os negócios assim, tá ligado? Roubado de novo. E elas respondem que sempre há essa possibilidade. Que tem gente que além reclama disso, daquilo elas lá. Estão sendo reportadas de fontes espalhadas pelo mundo inteiro a thumb de que tá um lá, certo reino está cego. agindo de maneira suspeita. Palom pergunta a que reino elas se referem e fica surpreso quando elas respondem se tratar de Baron. Palom fica indignado com essas afirmações, dizendo que Cécio jamais faria algo assim. Ele então sai da Câmara das Epoptes furioso. Leonora se desculpa pelas atitudes dele e as Epoptes dizem para ela ir descansar. Pouco depois, Leonora vai até Palom, que está pensativo olhando para o céu. Ela se desculpa por esconder tudo aquilo dele e Palom responde que não há o que se preocupar. Ele entende que as Epoptes precisam de meios para protegerem a si mesmas e ao cristal, mas se recusa a acreditar nas acusações feitas contra Baron e Cécio. Leonora diz que eles devem descansar e encaminha Palom para a enfermaria. Ela explica que o castelo de Troia geralmente não permite a entrada de homens, e é por isso que a enfermaria foi o único lugar disponível que ela encontrou para ele dormir. Ele não se importa e diz para Leonora também ir descansar. Ela concorda e de uma maneira tímida ela dá boa noite e agradece a Palom. Deitado, Palom reflete sobre a situação. Ele se lembra que já houve uma época em que Baron iniciou uma campanha para pegar os cristais e o próprio Cécio tomou o cristal da água de Micídia, quando ainda era um Dark Knight. Porém, tudo acabou se revelando obra de Golbez, que por si só estava sendo manipulado por Zimos, apesar de não sabermos se Palom sabe disso. Ele diz que não pode ser Golbez, uma vez que ele foi embora com a lua. Foi aí que Palom se lembrou do grande detalhe. A segunda lua retornou. Ele liga os pontos, passando a acreditar que tudo o que está acontecendo está ligado com o retorno da segunda lua. Ele decide partir, mas na sua saída, Leonora vai até ele. Ela diz que sentiu que o cristal está com medo, confirmando as suspeitas do jovem mago.
mago. Eles então decidem ir até a Câmara do Cristal. Eles vão até as Epóptes, que revelam que uma frota de airships de Baron estão se dirigindo para Troia. Elas temem que eles queiram pegar o cristal e querem lutar. Palom diz que ela subestima o poder de fogo de Baron e sugere que elas deixem ele levar o cristal para longe. Ele diz para elas não enfrentarem as forças de Baron. Ele levará o cristal com ele e elas devem alegar que algum bandido roubou ou algo do tipo. Leonora diz que irá com ele. Palom nega a princípio, mas ela diz ser uma Epópte que serve ao cristal da Terra. Mesmo que não tenha muita experiência, ela tem o dever de proteger o cristal. Confiando nas palavras de Leonora, as Epóptes decidem fazer conforme Palom instruiu e confiar o cristal a eles. Assim, a dupla entra na Câmara do Cristal e o pegam. Porém, quando Leonora estava prestes a sair, Palom a manda parar. Entra na Câmara das Epóptes a moça misteriosa, exigindo pegar o cristal. As Epóptes negam cooperar, perguntando o que ela quer com ele. A mulher diz que não tem a obrigação de se explicar a uma espécie inferior. Palom e Leonora assistem tudo da Câmara do Cristal e quando parecia que eles não tinham para onde correr, Leonora revela uma passagem secreta. Ela explica que as Epóptes criaram uma rota de fuga em caso de acontecer situações como aquela. Eles vão por essa passagem, mas sabem que é questão de tempo até os inimigos o descobrirem. Palom pergunta aonde aquele caminho os levará e ela responde que os levará a uma saída localizada perto da entrada do castelo. Eles então seguem seu caminho e conseguem sair de lá. Observando os arredores, Palom vê que os inimigos ainda estão no castelo. Leonora se preocupa com as Epóptes, mas Palom diz que ela sabe lidar com qualquer situação. Ela continua preocupada e Palom diz que, se ela realmente respeita as Epóptes, deve ter fé nelas. Assim, a dupla deixa o local. Longe dali, Palom pensa em um lugar onde eles podem levar o cristal. Leonora sugere a Lodestone Cave, alegando que o local poderá ser um obstáculo para qualquer perseguidor. Palom aceita a sugestão e Leonora sugere também que eles vão para lá com um chocobo negro. Com o plano decidido, eles pegam o chocobo negro na floresta e rapidamente os soldados de Baron chegam no local. Eles voam no chocobo negro enquanto fogem das airships. Chegando na superfície, Rydia pergunta a Luca para onde elas vão a seguir. Luca pretende ir a Baron, alegando que eles não esperarão a sua chegada. Rydia então avista algo adiante, um chocobo negro. Vendo de longe, elas reconhecem Palom junto de uma menina desconhecida que seria Leonora. De repente, Calca e Brina se levantam. A princípio, Rydia e Luca ficam felizes pelas bonecas estarem bem, mas algo está errado. Calca e Brina atacam a dupla. A princípio, elas hesitam em contra-atacar. Rydia não vê outra escolha senão lutar, mas Luca diz para ela não fazer nada e deixar que ela cuide disso. Assim, enquanto Rydia assiste, Luca enfrenta suas bonecas. No final, Luca consegue derrubá-las e as bonecas caem novamente. Luca fica para baixo por perder suas bonecas de novo e Rydia vai consolá-la quando elas começam a ser atacadas por uma frota dos Red Wings. Com Luca ainda para baixo, Rydia assume o timão e tenta fugir. As coisas começam a ficar complicadas com a airship começando a perder altitude com os ataques. Luca então se recompõe e diz que está na hora de um pouso de emergência. Assim, a Falcon cai próximo a Agart. Rydia acorda e vai socorrer Luca, que diz que está bem, porém ainda está triste pelo que aconteceu com Calca e Brina. Depois disso, Luca vai avaliar a Falcon, que levou sérios danos com o ataque. Ela, porém, parece desanimada quanto aos reparos. Rydia encoraja dizendo que Cid não iria desanimar diante de uma situação como aquela. Luca concorda e decide agir, dizendo que elas precisarão pegar algumas peças para fazerem os reparos. Para isso, elas vão para a Minas de Agart, onde elas enfrentam um monstro conhecido como Agartoise. Derrotando o monstro, elas conseguem um material chamado Agartite, o qual Luca usa para reparar a Falcon. Voltando para lá, velho, deve estar falando perto do microfone. Porém, as coisas não parecem muito boas. Luca diz que os estragos são maiores do que imaginava e não acha que será capaz de reparar a Falcon. Sem a Falcon, elas ficarão presas ali. Ela vai até os caídos Calca e Brina, se desculpando, revelando ter intenções de desmontá-los para usar suas peças para reparar a Falcon. Rydia, porém, diz que ela não deve fazer isso, pois Calca e Brina estão com ela desde que ela era criança e ela os ama muito. Rydia então lhe dá o Midri Spring que ela possui. Luca então fica animada, dizendo que esse material não apenas permitirá reparar a Falcon, como também de consertar Calca e Brina. Com isso, elas voltam ao trabalho. Com a Falcon e também Calca e Brina devidamente reparados, elas se preparam para voar quando tremores acontecem. O Titã surge e as ataca. O Endron aparentemente está sendo controlado, porém a dupla não tem escolha senão enfrentá-lo, pois o poder dele pode devastar Agart. Durante a luta, elas percebem que Titã mira na cratera que leva ao submundo e começam a enfrentá-lo para impedir isso. A luta é difícil e a dupla não parece ser capaz de vencer. Porém, elas são salvas por um homem misterioso que consegue derrotar o Titã com um só golpe. Rydia se recompõe e pergunta quem esse homem trajado de preto é. Ele não responde e diz que eles devem ir porque a torre os espera. Rydia então olha para a torre de Babel, que volta a reluzir uma luz avermelhada. O homem de preto diz que os horrores do passado retornaram. Rydia volta a perguntar quem ele é.
Após passar por muitos obstáculos e monstros, Theodore, o homem encapuzado e os dois magos conseguem atravessar o Devil's Road e chegar a Baron. Rapidamente, eles deixam a cidade e vão ao castelo. Porém, os portões estão selados e os soldados ali presentes dizem que ninguém pode entrar e que são ordens do rei. Theodore, mesmo assim, tenta entrar, afinal ele é o príncipe, mas os soldados não o permitem passar, apenas ressaltam a ordem. O homem encapuzado diz pra eles irem embora. Isso mesmo então, olha lá. O Theodore tá junto com a galera ali. Eu lembrava que ele tava junto com a turma, velho. Longe do castelo, Theodore Eu lembro, eu tô tentando lembrar quem foi que a Rydia nocauteou no primeira parte. Eu lembro que a Rydia... Não é a Rydia não, viado. A mulher misteriosa lá. Quem foi que a mulher misteriosa nocauteou, viado? Eu não lembro. Diz pra eles irem embora, alegando que eles estão perdendo tempo ali. Longe do castelo, Theodore comenta achar os soldados estranhos. O homem apenas diz que está acontecendo o mesmo de antes, para a confusão de Theodore. Sem se explicar, ele diz que eles podem entrar sorrateiramente através das passagens de água. Theodore concorda, vendo que seu companheiro conhece bastante do lugar. Porém, o local está trancado, então eles têm que encontrar a chave. De volta à cidade, os heróis encontram os donos da chave, que diante do pedido do príncipe, lhes dão ela sem questionar. Eles então passam pelo caminho subterrâneo e consegue adentrar no castelo. No entanto, ele estava perturbadoramente quieto. Theodore chama pelos seus pais e o homem encapuzado pergunta quem eles são. Quando Theodore diz que ele é filho de Cécio e Rosa, o homem fica surpreso. Sem entender a reação do homem, Theodore diz que irá procurar por eles. O homem, a princípio, parece querer pará-lo, mas apenas diz para ele ter cuidado. Theodore então vai adiante. Depois disso, o Black Mage e a White Mage dizem que eles concluíram a missão de levá-los até Baron e, vendo a situação em que a cidade está, eles decidem retornar a Mysidia para relatar o que está acontecendo. O encapuzado entende e a dupla de magos deixa o local, partindo de volta a Mysidia. Sozinho, mas o homem também tem aquele outro cara lá, velho. Não tem um outro príncipe que comanda uma região lá, viado? Tem um outro também. Encapuzado escuta uma voz bem baixa e decide seguir seu som. Isso Isso leva até o calabouço onde diversos soldados sei. estão presos. Vendo que os soldados de Baron estão encarcerados, o homem entende que Theodore está em perigo. Sua busca pelo príncipe o leva até a sala do trono, onde ele encontra o próprio Cécio. O homem parece feliz em vê-lo bem, mas Cécio parece recebê-lo com certa arrogância, respondendo ele dizendo que precisa estar bem para manter a paz no mundo. O homem diz que ele mudou e Cécio pergunta se eles se conhecem. O homem não responde e Cécio manda se retirar. Sem dizer mais nada, o homem apenas se desculpa e deixa a sala do trono. Após sair de lá, ele encontra Theodore, que diz não ter encontrado ninguém. Sem mencionar ter encontrado Cécio, o homem conversa com Theodore, que alega não ter nem mesmo encontrado a airship de Cid, a Enterprise. O homem apenas diz que eles devem torcer para que eles tenham saído em segurança. Com isso, eles decidem sair do castelo. Fora do castelo, o homem pergunta o que Theodore fará a seguir, e ele responde que irá procurar pela Enterprise. Ele pergunta o que o encapuzado fará. Enquanto isso, em Baron, os soldados estão diante de Cécio, esperando suas ordens. Cécio parece incomodado com o homem encapuzado, tanto pelo fato de ele ter conseguido entrar no castelo, como também por Cécio não conhecê-lo, mas ter uma sensação estranha com relação a ele. Cécio então ordena que os soldados vão atrás dele. De volta à dupla, o encapuzado percebe que não pode mais ficar ali e diz para eles irem adiante. Theodore pergunta onde eles vão e o homem diz que eles vão para a Mist Cave. Enquanto isso, em Mysidia, Poron se mostra preocupada com Palon, acreditando que ele já tenha chegado em Troia àquela altura, enquanto ela está ali sozinha em Mysidia. O ancião aparece perguntando o que a incomoda. Ela diz que não é nada e o ancião pergunta se ela queria ter ido para Troia no lugar de Palon. Ela responde não saber mais. O ancião vê que Poron quer sair pelo mundo assim como Palon. Ele afirma que Palon é um talento único, mas ainda é jovem e tem muito o que aprender. E é por isso que ele o enviou para essa tarefa, pois acredita que Palon pode aprender muito ao ensinar os outros. Ele pergunta se Poron teme que Palon possa deixá-la para trás algum dia. Ela acha que sim. O ancião observa que eles estiveram juntos desde sempre, como irmãos, amigos e rivais. Mas acima de tudo, quando eles olham um para o outro, veem a si mesmos. Ela concorda. O ancião se diz confiante de que Poron irá encontrar seu próprio caminho um dia. A conversa é interrompida quando o ancião vê algo. Ele diz que o dragão está chorando. Quando Poron dá uma olhada na mesma direção, eles enxergam a Luna Whale ressurgindo do fundo do mar e subindo aos céus. Olhando para cima, eles avistam as luas. No Monte Ordeals, quem observa a paisagem e cita o nome de Cécio. Chegando na
Esse vai ser o vilão dessa temporada, mano. Certeza, o Ken. Cave, Theodore e o encapuzado se deparam com mais um soldado, impedindo a passagem da dupla por ordens do rei. Theodore fica indignado, mas o soldado o ignora. Falei O encapuzado, porém, decide forçar sua passagem e manda Theodore se preparar. Acho que é o Ed. Eles enfrentam o soldado que se revela um monstro. Eles derrotam o monstro e o encapuzado mostra que já havia suspeitado de tal coisa. Theodore se mostra chocado e a dupla adentra na caverna. Mais adiante, eles sentem um tremor. Após avançar um pouco mais, o tremor é novamente sentido, e o encapuzado diz que a saída está logo adiante. Eles passam por uma ponte quando outro tremor ocorre. Theodore perde o equilíbrio devido ao tremor e cai da ponte. Diante da situação, o encapuzado pula atrás dele. Lá embaixo, a dupla se recupera, mostrando que a queda não foi tão grave. Vendo que estão bem, eles começam a escalar de volta. Conseguindo retomar seu caminho, eles sentem os tremores mais fortes. Eles então são atacados pelo monstro Thunderer e uma batalha se inicia. Com esforço, eles conseguem vencer e o homem pergunta se Theodore está bem. Theodore diz que sim e pergunta se aquela criatura era quem estava vivendo naquela caverna. O encapuzado responde que sim, pelo menos nessa ocasião. Theodore não entende esse comentário. Mais adiante, eles avistam soldados procurando por eles. Eles veem que estão cercados, uma vez que os soldados também estão na saída da caverna. Eles pensam no que fazer quando uma névoa densa começa a se formar lá. Pensando rápido, a dupla se aproveita da neblina para se esconderem. Não encontrando eles, os soldados especulam que eles estejam nas proximidades de Baron e voltam para lá. Depois disso, a neblina se dissipa. Theodore fica surpreso com esse acontecimento, enquanto o encapuzado parece pensativo. Após esse evento, eles deixam a caverna. Agora, a próxima parada é a vila de Mist, e Theodore comenta ter achado que a montanha a leste da vila havia caído. De fato, caiu, graças ao Titã, durante os eventos iniciais do primeiro game. O encapuzado apenas diz que eles irão tirar vantagem disso. Theodore não entende e o encapuzado explica que seus perseguidores não irão imaginar que os dois fugitivos iriam pegar esse caminho. Ou seja, ele está sugerindo que eles atravessem a enorme montanha caída. Theodore então pergunta por que o encapuzado está fazendo aquilo por ele. O homem diz que não está fazendo por ele e que tem um homem que ele está perseguindo. Ele diz que deve derrotar esse homem, mesmo que custe a sua vida. Theodore pergunta quem é ele e o encapuzado diz que se trata de um Dragoon que já serviu a Baron no passado. Enquanto isso, em Mysidia, um Black Mage termina uma sessão de ensino com umas crianças. Depois da aula, todas as crianças vão para casa, exceto um garoto chamado Lapin, que parece desanimado. O professor diz que Lapin não estava prestando atenção na aula e pergunta se ele realmente tem interesse em aprender magia. Lapin afirma que sim, mas o professor duvida. Lapin alega que o professor só tem dúvidas porque ele não é dali. Um flashback ocorre mostrando uma ocasião em que Lapin é encontrado desacordado na praia por um Black Mage e uma White Mage. Eles salvam um garoto que desde então vive em Mysidia. Voltando ao presente, Poron aparece diante dos dois e diz que o ancião quer ver o Black Mage. Segundo ela, ele quer todos no salão das orações o quanto antes. O professor então parte para lá e Poron fala com Lapin. Ela diz que Lapin está escondendo algo. Lapin fica assustado e diz que tem um sapo escondido em seu bolso. Poron pergunta se é só isso e Lapin alega ter roubado do campo algumas plantas Gizal Greens. Poron ainda tem certa dúvida quanto o que Lapin está escondendo. Ele diz que não fez nada e Poron diz que Lapin o faz lembrar dele, se referindo a Palon. Ela decide deixar pra lá e apenas pede para que Lapin devolva os vegetais. Depois disso, ela vai embora e Lapin pensa que deve tomar cuidado quando Poron estiver por perto. Na sala das orações, o ancião e Poron se reúnem com os outros magos para discutir sobre o retorno da Lona Whale. Vendo que as coisas estão ficando perigosas e com a ausência de Palon, o ancião acredita que eles precisarão da ajuda do Dragoon. Poron logo vê que ele fala de Ken. O ancião diz ter ouvido rumores de que Ken se estabeleceu no Monte Ordeals. Poron, porém, também diz ter ouvido rumores de que Ken cortou qualquer laço com Baron. Enquanto isso, indo para a praia onde ele foi encontrado antes, Lapin reflete, dizendo que atravessou o oceano direto de Eblan para chegar até ali. Ele também diz que tem muito da magia de Mysidia que o fascina, mas ele já está mais que satisfeito com seu ninjutsu. Ao se aproximar da Torre das Orações, o Black Mage que guarda a porta diz que ele não pode entrar, pois o ancião está em uma reunião importante com os demais magos. Isso chama a atenção do garoto. Ele então pede para um colega usar a magia Toad nele mesmo. Se transformando em um sapo, ele volta para a Torre das Orações, onde o Black Mage foge de nojo do animal. Com o caminho livre, Lapin entra na torre. Entrando lá, ele passa a escutar a conversa entre o ancião, Poron e os demais magos. Os magos ficam apreensivos ao descobrirem de algo que vai centralizar os cristais novamente. Segundo eles, as tragédias do passado estão voltando. Eles perguntam sobre Palon e o ancião responde que ele está a caminho de uma missão fora dali. Eles ficam apreensivos, acreditando que, sem Palon, eles sofrerão o mesmo que no passado. Poron diz que eles não devem depender somente de magia negra para se defenderem, mas ninguém sabe dizer como eles irão reagir ao retorno da segunda lua. Sendo assim, Poron diz
diz que irá até o Monte Ordeals. Entendendo suas intenções, o ancião permite sua partida. Com isso, Poron deixa o local. Lapin decide ir atrás dela, enquanto o ancião continua dizendo que eles não devem se permitir serem pegos pelo desespero da situação. Ele também complementa dizendo querer que 2 deles acompanhem Poron nessa jornada. Sendo assim, um dos Black Mages e uma das White Mages vão acompanhar Poron. Saindo do local, Lapin se pergunta por que Poron está indo até o Monte Ordeals. Ele volta ao normal com a ajuda de seu colega e vai atrás da maga. No Monte Ordeals, Lapin não vê mais necessidade de manter o seu disfarce e revela sua real identidade, revelando ser Tsukinoa. Ele segue seu caminho pelas Aí, ó, é isso que eu tô falando, cara. Acho que é o Ed aí que eu perguntei. Ele tava com esses malucos assim muito doido, velho. Transformer. Montanhas até alcançar Poron. Ela parece perceber que está sendo seguida, mas Tsukinoa se esconde antes de ser avistado. Mais adiante, Tsukinoa avista Poron atravessando uma ponte, e mais uma vez ela sente que está sendo seguida. Por um instante, ela acha ser Palon e tenta chamar seu perseguidor, mas Tsukinoa não responde e ela continua. O ninja vê que Poron está preocupada com o irmão. Mais adiante, Poron e os magos chegam no mesmo altar, o qual Poron esteve ao lado de Cécio e os outros. Porém, dessa vez, Poron não sente nada vindo do altar. Subitamente, ela começa a escutar algo familiar, e assim o trio é transportado para a câmara de espelho. Enquanto isso, Tsukinoa também chega no altar, mas perde Poron de vista. É aí que ele vê de longe a torre de Babel brilhando. Diante disso, Tsukinoa não vê outra escolha. Esperando que Poron esteja bem, ele decide voltar para Eblan. Voltando à praia, Tsukinoa agradece a Mysidia, principalmente ao professor e Poron, pelo tempo que passou ali. Ele usa suas habilidades ninja para correr sobre a água e parte de volta a Eblan. Voltando a Poron e os outros, atravessar o oceano pra chegar lá, né? E Poron repara no que parece ser o chão de espelho quebrado diante deles. É aí que eles escutam uma voz falando com eles. É o espírito de Cluya, que diz estar prestes a desaparecer. Porém, ele diz que seu espírito jamais irá se extinguir. Ele diz que seus filhos sempre tiveram fé nela, e então a voz se vai. Os magos se perguntam de quem é a voz misteriosa. Poron responde que se trata do pai de Cécio. Além disso, ela diz também que Cluya é o pai de tudo o que eles estudam, ou seja, a magia. Pra quem não lembra, foi Cluya quem levou a arte da magia para o planeta azul. Eles então são levados de volta ao Monte Ordeals. Atravessando a ponte, o trio é cercado por monstros. Próximo dali está Ken, que escuta um grito e vai conferir. Ele encontra Poron sendo atacada pelos monstros e resolve ajudá-los. Ken facilmente derrota os monstros e Poron fica feliz ao encontrar Ken novamente. Eles falam com Dragon, que não parece reconhecer Poron. Ela então começa a explicar as razões de ter ido procurá-lo. Porém, mesmo sabendo de tudo o que está acontecendo, Ken pergunta por que ele ajudaria, já que ele cortou relações com Baron há muito tempo atrás. Poron se recusa a acreditar que Ken simplesmente tenha se esquecido de suas relações com Cécio e Baron e diz que ele está mentindo para ela e para ele mesmo. Isso parece fazer Ken pensar e ele admite que ela está certa. Assim, Ken aceita se juntar a eles. Palon e Leonora conseguem prosseguir até a Lodestone Cave. Entrando lá, assim como os heróis sentiram nos eventos do primeiro game, Palon sente um grande campo magnético. Como sabemos, o magnetismo gerado pela caverna inutiliza qualquer tipo de metal. Foi por isso que Leonora sugeriu aquele lugar. Palon então diz que Leonora deve retornar a Troia. Ele diz que as coisas estão ficando realmente perigosas e não é nada comparado ao treinamento na Torre dos Desafios. Leonora diz que está preparada para qualquer coisa e, além disso, Palon precisará de suas habilidades como uma White Mage. Palon responde perguntando se há alguma regra White Mage serem tão teimosos. Vendo que não conseguirá convencê-la a ir, eles entram na caverna juntos. No caminho, eles passam por uma armadilha armada pelas Epoptes. Leonora então revela o caminho verdadeiro. Mais adiante, eles avistam os soldados de Baron e os perseguindo. Eles supõem que eles retiraram seus equipamentos para poderem se locomover ali dentro. Eles apertam o passo e chegam na câmara do cristal da caverna. Leonora posiciona o cristal no altar e Palon, vendo que dessa vez não tem saída, diz que esse é o fim deles. Leonora fica surpresa e Palon explica que os soldados estão em maior número e mesmo que eles usem magia, uma hora ela vai acabar e eles serão superados pela vantagem numérica dos inimigos. Leonora diz que isso não combina com Palon e ele pergunta o que ela poderia saber sobre ele. De repente, eles sentem algo e Palon manda Leonora se afastar do altar. Surge então o Elfo Negro, o mesmo que foi derrotado pelos heróis no game anterior. Ele disse que havia perdido seu corpo depois de sua derrota, mas agora conseguiu voltar ao normal graças ao cristal. Agora ele quer retomar sua ambição por vida eterna. Sem escolhas, Palon e Leonora enfrentam o Elfo Negro. A luta é dura e, assim como aconteceu anteriormente, logo o Elfo Negro assumiria sua verdadeira forma, se tornando um dragão negro. Depois de mais um tempo, a luta é interrompida pela moça misteriosa que invoca a Shiva e elimina o dragão negro.
Com isso, Shiva. o vilão é morto definitivamente. Os heróis então encaram a misteriosa inimiga, que sem se importar com eles, apenas manda que eles a deem o cristal. Palom vê que ela não é de Baron e pergunta sobre Cecil, mas a mulher diz que não precisa responder. Palom continua a desafiar a mulher, enquanto Leonora pega o cristal. Discretamente, Palom manda Leonora passar o cristal para ele e fugir. Ela hesita, mas Palom diz para ela confiar nele e que ele tem um plano. Ela obedece e lhe passa o cristal usando uma magia de teleporte para escapar. Palom encara sua inimiga, ressaltando que ela o chamou de espécie inferior e afirma que ela será superada por essa mesma espécie. Logo em seguida, assim como ele fez em Baron ao lado de Poron 17 anos atrás, Palom usa a magia Break em si mesmo, se petrificando junto com o cristal. Em outra área da caverna, Leonora fica preocupada com Palom, mas encontra determinação para seguir em frente. De volta à câmara, a moça não se abala com a petrificação de Palom, dizendo que irá simplesmente quebrá-lo e pegar o cristal. Leonora interrompe, voltando à câmara. A mulher diz que tudo que eles querem é o cristal, e a maga vai até Palom, usando a magia Exuna para desfazer a petrificação. Palom a critica por voltar, dizendo que a mulher estava blefando quando dizia que iria quebrá-lo. Leonora retruca que quem estava blefando era ele, e que ele sempre foi assim. Palom fica surpreso e confuso com essa afirmação. Somos levados então a um flashback. Essa lembrança retrata um dos eventos finais do game anterior, onde Palom estava contando vantagens sobre suas aventuras com Cecil e os demais para uma garota. Poron apareceu e o repreende por estar atrasado. Sim, aquela menina com quem Palom conversava era Leonora antes de se mudar para Troia. Palom entende que Leonora o conhecia muito bem desde o início, e eles decidem trabalhar juntos sem questões dessa vez. A moça volta a mandar que eles lhe deem o cristal, mas Palom diz que ela entendeu errado, e ninguém disse que iria entregá-la a ele. Ela diz não compreender a lógica disso, afirmando que eles estão jogando suas vidas fora. Palom responde que pode ser, mas que Leonora não é uma boa Epopte, mas que foi aprovada como sua parceira. Assim, Palom e Leonora lutam juntos contra a mulher. No entanto, mesmo determinados, eles não são capazes de derrotar a vilã e perdem a batalha. A moça misteriosa pega o cristal e se prepara para sair. Palom se levanta, mas não tem forças para impedir que a mulher levasse o cristal. A mulher vai embora e Palom grita de frustração pela derrota. Enquanto isso, no Monte Ordeals, Poron, Ken e os outros estão a caminho para sair da montanha, quando Poron sente algo. Ela acredita ter ouvido a voz de Palom, porém, sem poder fazer nada a princípio, ela segue seu caminho preocupada. No entanto, quando eles voltam para Mysidia, a cidade estava sendo atacada. Eles então vão até lá para ajudar e tentar encontrar o ancião. No Salão das Orações, eles encontram um Black Mage caído. Eles vão até o ancião e o encontram sendo atacado por um Blood Eye. Eles enfrentam a criatura e conseguem derrotá-la. Poron vai até o ancião e o leva para se recuperar. Ele fica feliz por Poron ter retornado a salvo e revela que os monstros surgiram do Devil's Road, o que significa que Baron também já foi tomado. Ele pergunta por quem e ao ver que ele está presente, ele o informa que eles estão diante da ameaça das luas mais uma vez. Ele diz que os monstros atacaram Baron e agora Mysidia. Ken vê que eles estão atrás dos cristais. Poron pergunta quem poderia ter feito isso e o ancião não sabe dizer. Ken diz que precisa ver Baron pessoalmente. Poron quer ir com ele, mas Ken não permite. Ele vai embora dizendo simplesmente que Baron é sua terra natal. Ao sair da Torre das Orações, Poron escuta um grito. Mais adiante, ela se vê diante da moça misteriosa. Ela logo vê que a mulher foi quem liberou o caminho dos monstros no Devil's Road, e a mulher não nega, dizendo querer o cristal. O ancião aparece naquele instante, muito ferido. Ele não está disposto a deixar a mulher pegar o cristal, mas esta responde que não precisa de tal permissão. Assim, Poron e o ancião se juntam para enfrentá-la. Não demora muito para a mulher invocar um Eidolon, e Ramuh surge diante deles. A força dos vilões é muito grande, e enxergando isso, o ancião usa magia teleporte para tirar Poron da zona de ataque, recebendo um golpe de trovão de Ramuh em cheio. A mulher diz que tudo aquilo era sem sentido, enfurecendo Poron. Ela estava pronta para avançar quando Ken aparece. Ken pergunta se é isso o que a moça está procurando, revelando o cristal em suas mãos. A mulher afirma que sim, e Ken diz que é dela. Poron fica surpresa com isso, porém Ken diz que há apenas uma condição, que ele apenas a entregue o cristal após ele terminar um assunto inacabado. Ela pergunta o que seria esse assunto, e ele diz que é uma audiência com o rei de Baron. A mulher pergunta qual o propósito dessa audiência, e Ken revela querer matar Cecil com suas próprias mãos. Poron fica assustada com essa declaração e a mulher decide aceitar os termos, indo embora logo em seguida. Poron tenta falar com Ken, mas ele a ignora e se vai também. Sem muito o que fazer, ela vê o ancião ainda desacordado. Desamparada, ela não pode pensar em mais nada a não ser que queria Palom ao seu lado. No Devil's Road, Ken encontra a moça misteriosa e pergunta quem ela é. Ela diz que revelará no tempo certo e segue adiante. Mais pra frente, ele pergunta o que aconteceu com Cecil. Ela responde que, sendo o rei, ele está perfeitamente
perfeitamente bem. Mais adiante, ele pergunta por que ela está reunindo os cristais e a mulher responde que ele não precisa saber. Ela pergunta quem ele é e Ken explica que ele é um dragão ex-soldado de Baron. Após essas perguntas e de muito avançar, Ken finalmente retorna a Baron. Chegando no castelo, a princípio os soldados não permitem sua entrada, mas a mulher fala de dentro do castelo, mandando o deixarem entrar. Sendo assim, a passagem é liberada e Ken entra no castelo. Encontrando a mulher na passagem para a sala do trono, ela o informa que Cécio está logo adiante. Ken diz saber disso e ela pergunta o que ele fará quando encontrá-lo. Ele responde que nada mudou e que Cécio morrerá por suas mãos. Sem dizer mais nada, ela o encaminha para dentro. Na sala do trono, Cécio não estava lá. A mulher diz que antes dele encontrar Cécio, ela quer testá-lo. Ken continua a dizer que irá matar Cécio, mas a mulher pergunta se ele é capaz de fazê-lo. Ela então pede o cristal a ele, mas Ken se recusa a entregá-lo antes de resolver sua questão com Cécio. Ela pergunta se o cristal é tão importante assim para ele. Ken responde que não se importa com o cristal, apenas que ele quer matar Cécio. A mulher então pergunta por que ele o odeia tanto. Ken parece pensativo com a questão, mas no final diz que não é da conta dela. Ela diz então que se os cristais não são tão importantes assim para ele não se importará em pegar mais 2. Ele fez uma pergunta e ela falou que não é da conta dele. Agora ela fez a pergunta e ele meteu, não é da sua conta também. Então, que se os cristais não são tão importantes assim pra ele não se importará em pegar mais 2 pra ela. Ela diz que se ele conseguir os cristais do vento e do fogo pra ela providenciará uma audiência com Cécio, que então concorda com o acordo. A mulher diz que preparará uma frota de airships e soldados para assim Ken partir para Fabul e Dancia. Se reunindo com os Red Wings, Ken parte para sua missão de roubar os cristais. Yang e os outros estão a caminho para voltar a Fabul. Voltando o caminho pelo Monte Hobbs, Úrsula avista algo no céu. Quando os demais olham, eles reconhecem os Red Wings. Vendo que eles estavam indo para Fabul, eles decidem apressar o passo e correr para lá. Voltando ao reino, eles avisam da vinda dos Red Wings e veem que os rumores são verdadeiros. Diante dessa situação, chega a ser considerado entregar o Cristal do Vento sem luta, apesar dos protestos de Úrsula. Yang então diz que certamente algo aconteceu com Cécio, e até que eles saibam da verdade por trás disso tudo, eles não devem entregar o cristal. O Duque pergunta se ele quer lutar e Yang diz que não e que irá recebê-los apropriadamente. Úrsula quer ir com ele, mas Yang nega. Ele diz que se algo acontecer com ele, ela deve proteger sua mãe e o reino. Sendo assim, Yang ordena que todos os monks se preparem para defender o castelo. Na frente do castelo, eles avistam os Red Wings se aproximando. A princípio, Yang ordena que todos se segurem para verem o que acontece. No entanto, como temiam, os soldados de Baron partem para o ataque e os monges se defendem. Apesar dos esforços, eles não são pares para os bombardeiros das airships, sendo forçados a recuar para dentro do castelo. Yang se sente mal. É como se todo o caos de 17 anos atrás estivesse recomeçando. Além de soldados, monstros também começam a entrar e atacá-los. Cercados, Yang e seus homens recuam para dentro do castelo. Os monks se preocupam com os presentes na sala do trono, mas Yang afirma que todos já foram levados para a segurança. Sem escolha, eles acabam recuando para a sala do trono, onde Yang se surpreende ao ver Sheila e Úrsula ainda no local. Ele pergunta por que elas estão ali e Úrsula responde que é para lutar ao seu lado. A luta fica intensa e Yang manda as duas irem para a Câmara do Cristal. Elas hesitam, mas acabam obedecendo. Depois de mais um pouco de luta, alguém aparece surpreendendo Yang. Na Câmara do Cristal, Úrsula e Sheila estão preocupadas quando alguém entra. A princípio elas pensam ser Yang, mas quem entra é Ken. A princípio elas pensam que ele está ali para ajudar, porém Ken revela estar ali pelo cristal. Úrsula então o enfrenta. Ken, porém, é forte demais e Úrsula estava prestes a ser derrotada quando Yang chega para ajudá-la. Eles conseguem encurralar Ken, mas ele pula através deles e pega o cristal. Yang pergunta como ele pôde fazer isso. Ken então ressalta que dessa vez ele está agindo por conta própria e não está sendo manipulado por ninguém. Dito isso, Ken se vai. Derrotados, todos lamentam a perda do cristal, mas Úrsula diz que ainda não acabou e que eles podem recuperar o cristal. O vigor de sua filha faz Yang se lembrar da derrota que ele e seus companheiros sofreram naquele mesmo local anos atrás, e Enridia lhes dando forças para seguirem em frente. Yang então levanta sua determinação para agir e diz que irá a Baron confrontar Cécio. Úrsula diz que irá com ele. Yang não quer levá-la, pois novamente não quer expô-la a nenhum perigo. Mas ela insiste, dizendo que isso não é só problema de Baron, o mundo inteiro está sendo atacado. Sheila então diz para Úrsula tomar cuidado, mostrando aprovar a posição da filha. Yang fica surpreso e diante dessa situação decide deixá-la ir também. Ele pede desculpas ao Duque, que também é o antigo rei de Fabul, e agora terá de reassumir esse cargo temporariamente. Ele diz que
não tem problema e que ele e Sheila irão cuidar de tudo por ali enquanto ele estiver fora. No porto, eles se despedem de todos e vão a bordo. Assim, eles velejam em direção a Baron. No ninho da Formiga-Leão, quando a lua cheia chegou, Edward consegue obter a pérola de areia sem maiores dificuldades e se prepara para retornar a Caipo. Passando novamente pela caverna que o leva ao deserto, Edward se vê cercado por bandidos. Eles veem a pérola de areia com Edward e acreditam que seja algo valioso. Edward se recusa a lhes entregar a pérola e avança para cima deles. No processo, ele acaba caindo ponte abaixo. Apesar da queda brusca, isso acaba deixando Edward mais próximo da saída, então ele retoma seu caminho. De volta a Caipo, Edward expõe Harley à luz emitida pela pérola de areia, curando sua febre. Ela acorda e se desculpa. Edward diz que ela não fez nada de errado e cai exausto logo em seguida. Quando Edward acorda, ele estava na mesma cama em que Harley estava antes. Ele se desculpa por preocupá-los e Harley pergunta por que ele fez tanto esforço por ela. O médico retruca que ela não pode falar nada, uma vez que ela mal se recuperou e passou a noite inteira acordada ao lado de Edward. Edward diz que ela não precisava ter feito isso e Harley, envergonhada, diz que ela precisava sim, já que ele se esforçou tanto para curá-la. E além disso, ela é sua secretária e é seu dever cuidar dele. Edward apenas sorri e agradece. Sendo assim, uma vez que tudo estava preparado e todos devidamente saudáveis, eles vão até a costa e pegam um navio, zarpando em direção a Baron. A bordo do navio, Edward pergunta como Harley se sentia, e ela diz estar bem, perguntando por ele. Edward responde que nunca se sentiu tão saudável em anos, o que chama a atenção de Harley. Ele apenas diz que se lembrou um pouco do passado. Harley parece preocupada e pergunta ao rei o que ele acha da lua. Eles olham para a lua e Edward se pergunta se ela é a mesma lua vermelha em que os Lunarians residem. Harley cita o nome de Golbez, surpreendendo Edward. Ela o menciona como um homem de preto que usou os recursos de Baron para pegar os cristais e no final saiu do planeta ao lado da lua. Edward fica surpreso por ela saber tanto e ela apenas diz que pesquisou a respeito. Edward pergunta o que mais ela sabe e ela responde saber apenas algumas teorias a respeito de mágica e airships e que elas são na verdade presentes dados pela lua e não descobertas feitas pelo povo do planeta azul. Edward fica surpreso com o nível de conhecimento que Harley adquiriu. Ela, porém, diz que essa nova lua não é a mesma de antes. Edward concorda. Velejando rumo a Baron, Úrsula pergunta o que eles farão assim que chegarem lá. Young responde que eles irão solicitar uma audiência com Cecil, para assim exigir a verdade por trás do que está acontecendo. Úrsula cogita a possibilidade de Cecil já ter caído nas mãos do inimigo, mas Young diz que isso não aconteceria, pelo menos não com Cecil. Úrsula diz que Cecil é uma pessoa de sorte, pois ele conquistou a confiança inabalável e inquestionável de Young. De repente, um grito é escutado e um marinheiro diz que eles estão sendo atacados por monstros. Young e Úrsula se juntam aos demais monks e eles enfrentam os monstros. Depois de derrotá-los, Úrsula comenta que nunca viu os monstros tão hostis antes. Young suspeita que o surgimento da segunda lua possa ter algo a ver com isso. Algum tempo depois, os navios de Edward e Young se encontram. Vendo que todos estavam indo para Baron, eles percebem que algo realmente estranho deve estar acontecendo por lá. Porém, em determinado momento, o navio de Young começa a ficar para trás devido aos danos causados pelo ataque dos monstros. Os marinheiros se mobilizam para reparar o navio. Os reparos foram feitos, mas o tanque de combustível foi seriamente danificado. O capitão afirma que eles têm combustível suficiente para chegarem até a costa mais próxima, mas não mais que isso. A costa mais próxima fica nas ilhas Adamant. Sem escolhas, eles vão para lá. Edward se pergunta se Young e os outros estão com problemas, mas não podem se dar ao luxo de voltarem para ajudá-los. Seguindo em frente, eles chegam no porto de Baron. Indo para o castelo de Baron, eles se deparam com os soldados guardando os portões, que perguntam quem eles são. Harley fica indignada por eles não reconhecerem Edward e eles pedem uma audiência com Cecil para discutir os assuntos referentes à sua mensagem. Sendo assim, eles permitem a sua entrada. Chegando na sala do trono de Baron, Edward se vê diante de Cecil, que o recebe de maneira cordial. Porém, Edward parece perceber algo errado. Deixando isso de lado, Edward entra no assunto do meteoro e Cecil reforça o recado dado pelo emissário, pedindo para eles deixarem Baron cuidar do assunto. Edward pergunta por que ele faz questão disso. Cecil apenas pergunta se Edward não confia nele. Edward diz que confia e Cecil considera isso como uma confirmação de que ele o deixará cuidar das coisas com o meteoro. Desconfortável com a situação, Edward pergunta qual a opinião de Cecil quanto ao retorno da segunda lua. Cecil responde perguntando o que ele acha. Edward responde dizendo que ele acredita que seja uma situação de risco iminente e que o lembra tanto dos eventos passados que chega a assustar. Cecil diz que isso é mais uma razão para ele deixar Baron cuidar dos assuntos referentes ao meteoro. Edward, então, apenas diz que, se ele precisar, não hesitar em procurá-lo para consulta em relação à situação. Cecil agradece pela visita e Edward se prepara para sair. Porém, ele volta e comenta que Rosa não está presente, perguntando por ela. Cecil apenas diz que ela não está se sentindo bem. Edward, então, pergunta por Sildor e Cecil explica que ele está fora
fora do castelo treinando. Cécio então manda os guardas darem a Edward o presente que eles combinaram antes. Um dos soldados vai até Edward lhe dando uma pequena caixa. Edward pergunta do que se trata a caixa e Cécio explica que é um símbolo de sua amizade e apreciação pela visita. Edward agradece e diz que também tem um presente. Ele vai até próximo do trono e deixa lá as flores que colheu em Dância. Cécio agradece, dizendo que parece ser um presente adequado vindo de Edward. Essa não parece ser a reação que Edward esperava, mas ele apenas diz que fica feliz por ele ter gostado. Sendo assim, eles se despedem. Saindo da sala do trono, Harley pergunta o que foi aquilo, e Edward apenas responde que eles estão voltando à Dância. Harley fica surpresa, mas Edward não dá mais explicações. Yang e os demais chegam nas Ilhas Adamant. O capitão diz que eles poderão usar óleo de palma para substituir o combustível e conseguirem seguir seu caminho. Não é o ideal, mas é o que está disponível. Ele manda seus homens irem em busca do óleo, mas os alerta a tomarem cuidado, pois as Ilhas Adamant são ilhas inexploradas por eles e não dá para saber o que pode acontecer. Diante disso, Yang decide ir sozinho atrás do item. Ursula e os monks se prontificam para irem com ele, mas Yang nega ajuda e vai sozinho. Algumas horas se passam. Já era noite e Yang ainda não retornou. Ursula estava preocupada com o pai e o capitão tenta confortá-la. No entanto, Ursula não consegue mais esperar e decide ir atrás dele. Os monks, preocupados com sua segurança, vão atrás dela. Adentrando na floresta, Ursula e os monks começam a procurar por Yang. Enquanto isso, Yang tem um flashback. Essa lembrança trata-se do momento em que ele descobre que Sheila estava grávida. Após a lembrança, ele adentra mais na floresta, ainda procurando. Mais adiante, mais uma lembrança, mostrando um Yang distraído durante um treinamento no exato dia em que Sheila deu à luz a sua filha. Duke vai até ele dizendo que ele deveria ficar ao lado de sua esposa. Eles escutam o choro do bebê recém-nascido e Yang corre para junto de sua família. Caso não se lembre, esse momento ocorre durante os eventos de Final Fantasy IV Interlude. Mais flashbacks ocorrem enquanto ambos, Yang e Ursula, avançam floresta adentro. Dessa vez, uma lembrança de Yang e uma Ursula ainda criança. Ela faz uns golpes básicos e é parabenizada por Yang, ficando feliz quando seu pai diz que ela pode vir a se tornar tão forte quanto ele. Yang, porém, quer que ela, além disso, pense em algo mais importante. No entanto, Ursula não mostra querer outra coisa. Mais adiante, outro flashback. Aqui, Sheila pergunta quando Yang irá começar a dar a Ursula um treinamento apropriado. Yang responde que não começará a treiná-la até que ela aprenda por conta própria os valores da gentileza e da honra. Sheila diz que ela é gentil e honrosa, e Yang agora concorda. ele tá mais porém, bigodão o que ainda. preocupa é que Ursula busca por poder acima de qualquer coisa. Sheila acha engraçado esse comentário vindo de Yang, mas ele afirma não querer isso para sua única filha. Voltando ao presente, Ursula e os monks encontram árvores de palma, porém encontram também um Adamantoise. Eles enfrentam a criatura, que se mostra muito poderosa, derrotando os monks. Nesse momento, mais um flashback. Aqui, Yang está treinando dois monks que passam por um teste para quebrar uma grande rocha. Eles falham, mas Yang afirma que todo objeto tem um ponto fraco, e se eles o encontrarem, podem quebrar qualquer coisa. Ele prova isso quebrando a rocha diante de seus olhos. Ursula estava assistindo tudo de longe. Lembrando desse dia, Ursula toma a dianteira, buscando achar o ponto fraco do monstro. Yang aparece logo depois, se juntando à luta. Lutando juntos, eles são vitoriosos e também conseguem o óleo de palma. Yang parabeniza a filha, dizendo que ela sempre teve a força, mas dessa vez ela provou para todos e para si mesma que ela tem coração. O coração necessário para salvar seus companheiros em perigo. Ursula responde que apenas fez o que ele a ensinou. Yang então declara Ursula como sua mais nova aprendiz. Ursula fica feliz e emocionada por finalmente conseguir a aprovação do pai. Ele diz que a partir de agora ele não é mais seu pai, mas sim seu mestre. Com isso, todos retornam ao navio. Voltando para junto dos marinheiros, Yang entrega o óleo para o capitão e de quebra apresenta Ursula formalmente como sua pupila. Ursula oferece ajuda nos preparativos para a partida e depois de tudo, todos conseguem zarpar novamente. Voltando a arrumar para Baron, Ursula fala com Yang que tem um mau pressentimento adiante. Yang também sente o mesmo. Ele se vira a todos a bordo e os manda se segurarem no navio. Esse sentimento era muito familiar para Yang. Logo seus tremores se confirmam. Um redemoinho se forma no mar. Era Leviatã, pronto para atacá-los. Velejando rumo a Caipo, Harley pergunta o motivo de Edward ter se comportado estranhamente diante de Cécio. Edward responde que aquela pessoa não é o Cécio, surpreendendo Harley. Ele explica que o verdadeiro Cécio teria reconhecido o real significado do seu presente. Harley ainda não entende, e Edward lhe mostra uma flor. Eu tenho que lembrar quem é aqui. Eu tenho que lembrar quem é aqui. Foi desmaiado lá na parte 1, velho. Eu acho que foi o Cécio que foi desmaiado, então. Provavelmente o Cécio foi desmaiado, preso, e botaram o outro no lugar, velho. Não sei.
significado do seu presente. Harley ainda não Vou ver a entende parte 1 e de Edward novo, lhe vai. mostra uma flor. Acabou Dessa nessa flor, daqui, tem começam a encerrando a sair live, eu vou vozes. botar rodando Uma aqui, eu voz vou ver de feminina novo, pode velho. ser ouvida perguntando ao suposto Cecil se foi sábio receber Edward. O suposto Cecil responde que não teve problemas. Ele percebeu que Edward estava suspeitando dele, mas concluiu que a visita era apenas para ver como as coisas estavam. Ele ainda diz que Dancia é uma nação que preza pelo Não, vou comércio ter que e não ver, pelo velho. poderio militar. Ver é Sendo muito assim, eles forte, podem né? pegar Vou o cristal escutar. do fogo quando quiserem. Harley fica surpresa ao ouvir tudo através da flor, e Edward explica que aquela flor é uma Whisperweed, uma flor capaz de transmitir sons a altas distâncias. Ele colocou uma dessas entre as flores que deu a Cecil. Cecil saberia do significado do presente, pois no passado, Edward deu uma harpa a Cecil feita do mesmo Whisperweed, quando eles se encontraram em Troia. Foi graças ao Whisperweed que Edward foi capaz de atingir o Elfo Negro com sua melodia na ocasião. Eles continuam a escutar a conversa dos suspeitos e o falso Cecil alega que seu plano para atacar Dancia já está em andamento. Edward logo ligou essa informação à caixa que ele lhe deu. Harley fica curiosa com seu conteúdo, mas Edward afirma que a caixa jamais deve ser aberta. Harley pergunta se Edward já sabe o que tem na caixa, e Edward supõe que seja uma Carnelian Signet, o mesmo item usado para destruir Mist no passado pelas mãos do próprio Cecil, na época enganado por Cagnazo disfarçado do antigo rei de Baron. A conversa é interrompida quando eles avistam algo à frente. Edward avista o navio de Young indo em direção ao Leviatã. Na Eblan Cave, Ed está a caminho da Torre de Bébil. Ô, Ed, no caminho... esse cara que eu tava tentando lembrar, velho, o Ed, velho, ele era príncipe, né? Agora ele é rei. Ele passa pelo túmulo de seus pais. Ele presta seus respeitos ao seu pai, que foi cremado longe dos olhos do público, como um verdadeiro ninja. Essa visita ao túmulo de seus pais lhe dá mais determinação a impedir seja lá o que estiver sendo feito na Torre de Bébil. Sua jornada o leva até o mesmo local onde, no passado, ele foi derrotado por Rubicante pouco antes de conhecer Cecil e os outros. É aí que ele vê a imagem do próprio Rubicante diante dele, que some rapidamente. Ed fica desnorteado e se pergunta o que está acontecendo. Ele então finalmente chega à Torre de Bébil. Novamente naquele lugar onde ele nunca gostaria de ter que voltar, Ed avança pela área quando é subitamente atacado por monstros. Nessa luta, ele recebe a ajuda inesperada de Tsukinoa, que aparece no local. Juntos, eles são vitoriosos. Tsukinoa diz que a magia de Mysidia não é nada em comparação ao ninjutsu de Eblan. Eles então seguem adiante. Mais pra frente, mais uma criatura, mas a dupla recebe ajuda. Chega no local Izayoi. Ao lado da Kunoichi, eles derrotam seus adversários. Ed recebe Izayoi, que diz que espera ter conquistado o respeito de Ed como uma ninja e menos como uma mulher. Ela explica que, para ela, seu status como ninja de Eblan é mais importante que seu gênero. Mais monstros adiante e mais um aliado surge. Dessa vez é Zangetsu. Juntos, eles conseguem vencer os inimigos. Ed recebe Zangetsu de volta depois da luta. Logo adiante, eles enfrentam mais um inimigo. Dessa vez, é Gekko quem aparece para ajudá-los. Juntos novamente, Ed e os Eblan 4 derrotam seus adversários. Rapidamente, Gekko alerta Ed de que eles estão lidando com um inimigo desconhecido. Ele ainda relata sobre o meteoro que caiu dos céus e provocou aquela cratera próxima a Fabu. Com todos reunidos novamente, eles avançam pela torre até avistarem a mulher misteriosa. Gekko a reconhece, explicando aos demais que foi ela quem veio do meteoro e ele suspeita que ela seja uma das responsáveis por todos esses eventos. Ed pergunta o que fazer a seguir e Gekko afirma que eles devem evitar um confronto direto a qualquer custo. Izayoi ressalta que, para Gekko dizer isso, ela deve ser muito poderosa. Mais adiante, novamente... Só fica bom quando é explicado lá sobre o Ichigo ser um Queen, ser um bagulho. Aí começa a ficar bom. Porque até lá ele estava achando cheio de furo. Não faria sentido o Ichigo derrotar os inimigos que ele derrota. O que fazer a seguir, e Gekko afirma que eles devem evitar um confronto direto a qualquer custo. Izayoi ressalta que, para Gekko dizer isso... Porra, esse é o final de... Porra, ele achou ruim até lá, viado. Caralho. Inclusive, teoricamente o... Hã? Inclusive o teoricamente um Lolicon, já que é apaixonado pela Rudia. Lembrando que ele ama ela há 17 anos, 17 anos, atrás ela tinha... Caralho, é verdade. O é o Ed? Por todos esses, mas que foi ela quem veio do meteoro e ele suspeita que ela seja uma das
Contido, ele ainda relata sobre o meteoro que caiu dos céus e provocou aquela cratera próxima a Fabul. Com todos reunidos novamente, eles avançam pela torre até avistarem a mulher misteriosa. Gekko a reconhece, explicando aos demais que foi ela quem veio do meteoro e ele suspeita que ela seja uma das responsáveis por todos esses eventos. Ed pergunta o que fazer a seguir e Gekko afirma que eles devem evitar um confronto direto a qualquer custo. Izayoi ressalta que, para Gekko dizer isso, ela deve ser muito poderosa. Mais adiante, novamente, Ed sente algo estranho. Uma voz começa a chamá-lo, dizendo que ele não poderá vencer contra esse inimigo, e que ele deve fugir o mais rápido que pode. Surgem diante dele... Pô, mas eu tô parando pra pensar aqui, ele questiona lá como o Ichigo venceu o Zaraki e tudo mais, mas eu tô me lembrando da música do Vin Smoke. O Vin Smoke fez uma música sobre o Ichigo, onde ele narra exatamente quase todas as batalhas do Ichigo. Eu lembro dele citar na música que o Ichigo perde várias batalhas também, viado. Depois ele treina, fica mais bolado, depois ele volta. Sei lá. a vencer contra esse inimigo, e que ele deve fugir o mais rápido que pode. Surgem diante dele os seus pais, os antigos e falecidos rei e rainha de Eblan. Logo depois, eles somem e são substituídos por Rubicante, que logo depois some também. Logo à frente, então, eles assim, encontram a mulher misteriosa. Ed se refere a ele ela evolui como depois aquela que disso. não se pertence, e Gekko alerta para não provocá-la. A mulher fica confusa e pergunta o que ele quer dizer. Ele não responde e apenas pergunta por que ela ativou a torre. A mulher responde dizendo que não adianta explicar para uma espécie inferior. Tsukinoa e Izayoi ficam ofendidos com esse comentário, mas Ed diz que talvez ela tenha razão em chamá-lo de espécie inferior. Porém, ele também diz que os humanos têm a habilidade de se adaptar e isso deixa a mulher pensativa. Os Eblanfor pressentem o perigo e se preparam. A mulher então diz que se esse é o caso, ela deve resolver isso rápido. Ed não entende essa afirmação e a mulher diz que ele não precisa saber. Com isso, uma luta se inicia. Não demora muito para a mulher invocar mais um Eidolon, Ifrit. Vendo que ela invocou Ifrit, Ed fica preocupado com o que possa ter acontecido com Rydia. Os ninjas logo se veem encurralados pelo poder da mulher e do Ifrit e tentam recuar, mas são surpreendidos quando a mulher se teleporta atrás deles, dizendo que não há para onde fugir. Ed reflete o retorno da lua, a ativação da torre, as imagens de seus pais e Rubicante. Tudo parece um retorno dos eventos do passado. Ele então usa a cortina de fumaça para distrair a mulher e entrar na Câmara do Cristal. Lá, os Eblanfor ficam apreensivos, pois estavam em um beco sem saída. A mulher logo entra atrás deles, perguntando o que Ed planeja. Ele apenas responde que fica feliz por nada ter mudado ali dentro também. Logo depois, um buraco se abre no chão e embaixo dos heróis, e todos caem em um alçapão. Eles caem no andar subterrâneo e todos ficam surpresos com a estratégia de fuga de Ed. Ele então os manda esquecer da mulher e fugir. Eles começam a correr e entram na passagem que seria onde Ed e os outros encontraram a Falcon no passado. Ele se lembra dessa ocasião, que foi quando ele mesmo nomeou a airship de Falcon. Porém, dessa vez não há uma airship esperando por eles, o que os coloca em um beco sem saída. A mulher aparece logo em seguida e Ed admite sua derrota. Ele diz que antes de morrer, ele quer saber o que aconteceu com Baron e Cecil. Ela responde que Baron está reunindo todos os cristais do mundo sob as ordens de Cecil. Ele então diz que não há dúvidas disso. Ele se vira para o precipício atrás deles e diz que a raça superior da mulher não sabe, mas eles têm algo chamado instinto. Logo em seguida, ele pula. Sem escolhas, os Eblanfor pulam atrás dele. Ela olha a queda, dizendo ser incompreensível eles escolherem a morte por vontade própria. Os ninjas caem e aterrissam exatamente na Falcon, tripulada por Luca, Rydia e o Homem de Preto. Os 5 acordam, com os Eblanfor confusos e surpresos por terem sobrevivido. Rydia reconhece Ed e vai socorrê-lo. Ele brinca perguntando se não morreu e foi pro paraíso. Rydia pergunta por que eles surgiram do nada caindo do céu. Ed apenas diz que a história está se repetindo, então ele teve a impressão de que tudo ficaria bem. Os Eblanfor ficam surpresos e um pouco assustados com a forma como Ed apostou sua própria vida em um palpite. Ed fala com Luca e percebe o Homem de Preto. O homem diz que eles não têm tempo para reuniões naquele momento. Ed tem a impressão de que conhece esse homem e pergunta de onde ele surgiu. Enquanto isso, Sildor e o Homem Encapuzado chegam em Mist. Sildor volta a comentar que ouviu dizer que a passagem adiante está bloqueada desde o terremoto do passado. O Encapuzado pergunta se ele ouviu isso em Baron. Sildor afirma que sim, então o Encapuzado diz que é por isso que eles vão para lá. Porém, Sildor não parece muito confortável com esse plano. Enquanto na cidade, eles passam pelo túmulo da mãe de Rydia e o Encapuzado presta seus respeitos, dizendo que, se não fosse por ela, ele não estaria ali. Saindo de Mist, eles chegam no local onde antes tinha uma montanha, mas após o terremoto provocado pelo Titã, se tornou um enorme penhasco. Sildor ainda não está confiante nesse plano de atravessar esse penhasco, observando que não há sequer uma trilha para eles seguirem. O Encapuzado, então, diz que eles irão criar uma. Sendo assim, a dupla inicia uma árdua
sua escalada. No caminho, porém, Sildor acaba tropeçando e caindo penhasco abaixo. Ele consegue se segurar e não se ferir gravemente. O encapuzado vai atrás dele. O homem vai até ele e Sildor se desculpa por preocupá-lo. O homem apenas diz para ele ter mais cuidado na próxima vez. Depois de muito esforço, a dupla consegue atravessar o enorme penhasco de Mist e Sildor fica surpreso por eles terem sido capazes de tal feito. O encapuzado diz que Sildor é capaz de muitas coisas. O príncipe alega que não seria capaz disso sem ele e o homem diz para Sildor não subestimar suas próprias habilidades. É aí que eles avistam no céu os Red Wings. A bordo da airship está Ken, determinado a cumprir sua missão e encontrar Cecil. Sildor diz que aqueles não são os Red Wings e que os verdadeiros são os soldados de elite de Baron. Aqueles que pilotam aquela airship não são nada mais que drones sem mente. O encapuzado concorda e, observando a direção em que a airship se dirige, ele acredita que ela está indo para Dancia. Eles então decidem ir para lá. Antes, o encapuzado diz para eles irem a Kaipo. Na airship, Ken se lembra da ocasião em que enfrentou a sua imagem refletida na câmara de espelho. Aparentemente, assim como foi com Cecil, Ken enfrentou as trevas em seu interior. Porém, ao contrário do Cecil no passado, Ken foi derrotado. Após a lembrança, Ken saca o cristal do fogo que pegou de Fabu. Agora resta apenas o cristal de Dancia para ele concluir sua missão. Sildor e o encapuzado chegam em Kaipo. O homem diz que eles devem descansar. Caraca, a história do Ken tá me lembrando muito a história do Anakin, velho. Que chegou na hora dele lá ser proclamado como Jedi, né, lá e tal. Só que aí o bichinho verde lá, o mestre lá, não concede a permissão pra ele lá, tá ligado? É um bagulho assim, tá ligado? E ele fica mó puto depois, tá ligado? E depois a gente sabe toda a história, né, velho? Vira o Darth Vader e tudo mais. O Yoda porque realmente ainda havia trevas no coração dele, velho. Já que a jornada pelo deserto é mais cansativa e arriscada que o normal. Naquela noite, Sildor e o encapuzado estavam dormindo no hotel quando soldados de Baron aparecem para capturá-los. Sem escolha, a dupla os enfrenta. Durante a luta, eles descobrem que os soldados eram na verdade monstros. Sildor fica abalado ao ver soldados de Baron se transformando em monstros. O encapuzado diz para ele não mostrar misericórdia só porque eles são de Baron. Após o susto, eles voltam a dormir. Na manhã seguinte, eles deixam Kaipo e partem rumo a Dancia. Avançando pela passagem da caverna, eles param para descansar antes de avançar. Enquanto isso, os Red Wings chegam em Dancia. Ken manda os soldados ficarem ali enquanto ele parte para o castelo. Chegando na sala do trono, Ken encontra Edward. De volta à caverna, o homem encapuzado observa Sildor dormindo. Por que negam ele lá que ele fica puto, velho? Que eu não lembro agora. Eu sei que eles negam o bagulho dele lá, velho. Ele fica puto lá. No dia seguinte, eles seguem em frente. Em Dancia, Ken observa que Edward esvaziou o salão, sendo sarcástico ao dizer que foi gentileza da parte dele. Ele então pergunta se Edward o entregará o cristal. Edward pergunta quais são os objetivos de Ken, e ele fala que pretende matar Cecil. Diante disso, Edward se recusa a dar-lhe o cristal, mesmo que custe a sua vida. Ken estava pronto para atacar quando uma voz o para. Aparece no local Rosa, que revela ter ido até Dancia em busca de refúgio. Voltando à dupla, eles agora estão na outra parte da caverna. Em Dancia, Rosa fala com Ken, chegando a se perguntar se ele não estaria sendo controlado novamente. Ken deixa claro que ele está agindo por vontade própria. Ele diz que assim que ele matar Cecil, Rosa será dele. Soldados de Baron aparecem no salão e cercam todos. Ken volta a exigir o cristal e Edward volta a se recusar a entregá-lo. Esse é o mal que ele carrega. Abre a caixa que lhe foi dada por Cecil, liberando o Carnelian Signet. Bombs surgem no local, queimando tudo e matando os soldados. Vendo que Edward estava preparado para ele, Ken decide atacar. Rose ainda tenta fazer Ken parar, mas ele não lhe dá ouvidos. Ken derrota Edward, que cai desacordado. Ken então se aproxima de Rosa. Voltando aos heróis na caverna, eles chegam na cachoeira próxima à saída, mas são atacados por um monstro marinho que habitava ali, o Octokraken. Eles enfrentam o monstro e depois de um certo esforço conseguem derrotá-lo. Derrotando a criatura, eles finalmente saem da caverna. Se aproximando de Dancia, eles avistam a airship dos Red Wings levantar voo e veem que chegaram tarde. A bordo da airship, Ken levou Rosa consigo, que continua tentando convencê-lo a parar. De repente, eles começam a ser atacados. Chega no local a Enterprise pilotada por Sid. Ken diz que isso não importa, já que Rosa já está em suas mãos. Os Red Wings então partem de volta para Baron. De longe, Sildor e o encapuzado assistem tudo e decidem ir para lá. Entrando no castelo de Dancia, eles vão até a sala do trono, onde eles encontram Sid e o enfraquecido Edward. Sid fica feliz ao ver Sildor a salvo e ele pergunta pela sua mãe. Eles se desculpam e falam que ela foi levada por Ken.
Isso enfurece o encapuzado. Sid pergunta quem ele é e o homem diz Ah, ele é o Cécio, esse viado, velho. Agora que eu me toquei, porra. que eles conversarão depois, mas que primeiro eles devem ir para a Enterprise atrás deles. Na airship dos Red Wings, Rosa pergunta por que Ken está fazendo aquilo. Ken responde que preparou um lugar especial para Rosa ver ele matar Cécio bem diante dela. Na Enterprise, Theodore está apreensivo e desnorteado com as ações de Ken, que ele nunca conheceu, mas que ouviu muitas histórias boas sobre seus feitos. Edward tenta confortá-lo, dizendo que duvida que ele ferirá a Rosa, mas não acha que ele tenha alguma misericórdia sobre Cécio. O encapuzado, impaciente, diz para Sid ir mais rápido. Sid parece confuso com toda essa situação. Os Red Wings chegam em Baron e Ken diz para Rose acompanhá-lo para assistir ao evento principal. Na entrada, Ken anuncia que conseguiu os cristais e Rosa. Os soldados abrem caminho e ele entra arrastando Rosa consigo. Os heróis continuam a voar para lá a toda velocidade, enquanto Ken continua a forçar Rosa a ir com ele até Cécio. Os heróis finalmente chegam em Baron e assim que pousam, correm para salvar Rosa, com o encapuzado tomando a frente. Edward, porém, fica para trás. Ken continua a arrastar Rosa, rindo por estar prestes a enfrentar Cécio. Deixa eu voltar aqui pra não perder o contexto. Eu tenho que ler esses livros aí, tá ligado? Até Harry Potter também disse que eles mudam alguma coisa na história lá que é mais interessante acompanhar nos livros, velho. Um dia, quem sabe, eu leio. A toda velocidade, enquanto Ken continua a forçar Rosa a ir com ele até Cécio. Os heróis finalmente chegam em Baron e assim que pousam, correm para salvar Rosa, com o encapuzado tomando a frente. Edward, porém, fica para trás. Ken continua a arrastar Rosa, rindo por estar prestes a enfrentar Cécio. Theodore, Sid e o encapuzado enfrentam os soldados que guardam os portões do castelo, forçando sua entrada. Ken continua a arrastar Rosa, dizendo que finalmente se verá livre de Cécio. Finalmente, chegando na sala do trono, Theodore e os outros alcançam Ken e Rosa. Rosa vai até o filho, feliz por vê-lo bem. O encapuzado aparece logo atrás, encarando Ken. Ao olhar para o homem encapuzado, Rosa se surpreende, revelando que o encapuzado é, na verdade, Ken. Theodore fica surpreso ao ouvir isso, e Rosa... Não, pera, buguei. Era o Ken, não é o Cécio? O encapuzado é, na verdade, Ken. Theodore fica surpreso ao ouvir isso, e Rose então pergunta ao outro dragão quem ele realmente é. Ele diz que é o verdadeiro Ken, e que o outro é um patético que só sabe se lamentar e que agora quer enfrentá-lo. Assim, os dois Kens se preparam para... Cara, é porque eu não... Quem é o Ken, velho? É que eu não lembro como é que o Ken é sem armadura. Já apareceu o Ken sem armadura? Acho que já, né? Não sei, cara. Enfrentar. Theodore queria ajudá-lo, mas o encapuzado o manda ficar para trás. Sid e Edward aparecem logo em seguida, e assim os dois iniciam o combate. Porém, o encapuzado não parece ser páreo para o suposto Ken, e agora? que pergunta se não é aquilo que ele queria. Ele diz que Ken sempre quis Cécio morto para ter Rosa só para ele. Todos vão ao auxílio do encapuzado, incluindo Rosa. Então, o encapuzado saca sua lança, mostrando ser, de fato, o verdadeiro Ken. Sendo assim, a luta recomeça, agora com Ken mostrando suas verdadeiras habilidades. No final, Ken sai vencedor e diz que está pronto para aceitá-lo. Somos levados então a um flashback retratando a ida de Ken até a Câmara dos Espelhos. Ken foi derrotado e seu lado sombrio explica que ele é o Ken, pelo menos bem no fundo em seu subconsciente. O Ken maligno, que podemos chamar aqui de Dark Ken, saiu da Câmara de Espelhos enquanto o verdadeiro Ken permaneceu lá, caído. Voltando ao presente, o verdadeiro Ken dessa vez saiu vencedor. Ele explica que sempre reprimiu seu passado pelas coisas que fez quando controlado por Zimos e pelos seus sentimentos em relação a Cécio e Rosa. Ele achava que deveria abandonar tudo. Quando ele ficou bravo quando o Talarico raptou a mulher do Cécio, eu pensei, pô, se ele ficou bravo, é porque ele é o Cécio, né, velho? Tipo assim, ficou puto porque levou a esposa dele, né? Mas não, velho, ele era o verdadeiro Talarico, por isso que ele ficou puto quando o Talarico falso levou a mulher do amigo dele, velho. Porra... complicado. Mas agora ele percebe que seu passado é tão parte dele quanto qualquer parte de seu corpo. A alegria, a tristeza e o ódio. Ele não está ali para renegar e a outro fator é que eu não lembrava do Ken, mas sim para aceitá-lo. Afinal, Dark Ken faz parte dele. Dark Ken cai, mas Ken diz para ele não se desesperar, pois ele não vai morrer. Afinal, ele faz parte dele. Rosa vai até Dark Ken demonstrando compaixão. Diante disso, Dark Ken desaparece para voltar para dentro da alma do verdadeiro Ken. Caso você ainda não
não tenha entendido bem essa história de existir duas versões do Ken, vou explicar. Ken possui certos sentimentos negativos que buscava reprimir. Isso principalmente porque ele é apaixonado por Rosa, mas seu amor não foi correspondido e Rosa acabou ficando com Cécio. Mesmo Cécio sendo seu melhor amigo e Ken o considerando praticamente um irmão, Ken não conseguia deixar de pensar que, se Cécio não estivesse por perto, ele talvez conseguiria conquistar o coração de Rosa. Esse pensamento acabou gerando a energia negativa que fez Imus ser atraído por Ken e controlá-lo. Após ter se libertado do controle mental, Ken agora se sentia culpado tanto por, no fundo, querer que seu amigo sumisse para ele ficar com Rosa, como também porque esse mesmo sentimento reprimido o levou a ser controlado por Imus e se voltar contra seus companheiros. Além disso, no Lunar Ruins, vimos que Ken chegou a encontrar o seu lado sombrio que martelou em sua mente seus desejos obscuros. Foi esse sentimento de culpa que fez Ken decidir se isolar do mundo no Monte Ordeals, e lá permaneceu desde então. Porém, essa mesma reclusão chamou a atenção do espírito de Cluya, que sabendo do sofrimento de Ken, e também que ele é amigo de seu filho Cécio, o fez passar pela mesma provação que fez Cécio se tornar um paladino. Essa provação consistiu em materializar uma versão de Ken composta somente por seus sentimentos negativos, surgindo assim o Dark Ken. Ken enfrentou o Dark Ken por isso que eu achei que ele seria o vilão, como consequência, Dark Ken saiu da Câmara de Espelhos e conseguiu andar livre pelo mundo. Sendo movido apenas pelos desejos mais obscuros de Ken, Dark Ken queria matar Cécio para tomar Rosa para si. Enquanto isso, o verdadeiro Ken se viu recluso, desistindo de sua própria identidade e se tornando o que passamos a conhecer como o Homem Encapuzado. Isso até os eventos desse game, onde ele conheceu Sildor e, enfim, decidiu deixar seu isolamento para trás e, literalmente, enfrentar seus demônios internos. Agora, Ken derrotou Dark Ken e conseguiu a redenção. Com a derrota de Dark Ken, os heróis recuperam os cristais da água, vento e fogo. Logo depois, Ken começa a ouvir uma voz. Era a voz de Cluya, que diz que isso sim é justiça. Ele então dá a Ken o seu poder, assim como deu a Cécio no passado. Ken assume uma nova forma, se tornando então um Holy Dragoon, ou um dragão sagrado. Todos parabenizam Ken e finalmente o cumprimentam de maneira apropriada. Finalmente declarando sua volta, Ken e os demais vão para a sala do trono, onde estão Cécio e a moça misteriosa. Cécio recebe a todos de maneira indiferente, mas dá destaque ao retorno de Ken. Assim, todos se preparam para confrontar o suposto herói. Ah, boa, velho. Essa música do Top Gear é sempre bom, velho. Muito bom, velho. Excelente vídeo do Zigamos, velho. Hoje eu fiquei quietinho, prestei bastante atenção. E eu vou rever a parte 1, velho. Então tá explicado, eu achei que quem seria o vilão, porque eu não sei. Só achei que seria, por causa das atitudes dele lá no final do primeiro, que eu lembro que ele tava meio sus. Mas eu acho que no interlude ali, tá ligado? Ele deve ter trocado, ele deve ter ido lá naquele lugar, lutado contra o seu lado negro e o lado negro tomou o lugar dele ali, né, velho? Ele virou um homem encapuzado, né? Como ele explicou aqui no final, né? E por isso que eu tava achando que ele seria o vilão, mas os dois podiam morrer, né, velho? Porque o talarico tem que morrer cedo, não tem essa não. Agora o talarico virou o talarico divino, velho. Pra quem está comentando fazendo acusações de eu ter supostamente hackeado um canal Face, Zap e Free Fire de um cara aí, oxi, tenho minhas dúvidas se isso é sério. É pra evitar que essa possível trollagem se desenvolva para algo maior e pessoas acreditem nessas acusações indevidas, eu vou falar logo em alto e bom tom. Eu não hackeei ninguém. Se vocês estão falando sério que o cara foi hackeado, estão acusando a pessoa errada. Agora, se isso for trollagem, por favor, vão arrumar algo de útil pra fazer, ao invés de tentar prejudicar a minha imagem por motivo nenhum. Abraço. Caralho! Que isso, mano? Que estão hackearam o canal do guri, o guri lá, velho. Pô, 8 aninhos de idade gravando no seu Free Fire lá, foi hackeado. Puta merda, velho. Queria ver o Keiko bugado. Pô, pior que eu fiquei bugado mesmo, velho. Meu Deus do céu, mano. Pô, mano, eu boto fé que os games não fez nada de errado, não, velho. Por essa eu não esperava. Pô, esse final de vídeo aqui tá meio estranho, velho. Por essa eu não esperava, velho. Foi pego de surpresa, cara.
por essa daqui, mano. Achei que ia ser algo tipo que o Mr. Vassia comenta na timeline, né? Às vezes ele quer apontar algumas coisas que ele esqueceu, ou ele errou, né? Uma errata ali, né? Aí eu leio aqui, pra quem está comentando, fazendo acusação de eu ter supostamente hackeado um canal Face barra Zap barra Free Fire de um cara aí. Caralho, viado. Mas isso é há 6 anos atrás, mano. 6 anos atrás. O Z-Game já é outra pessoa. As pessoas mudam. Brincadeiras à parte, velho. O Z-Game não deve ter feito isso aí mesmo, não, mano. Enfim. Parabéns aí, Z-Games, pelo vídeo, meu querido. Sensacional. Muito bom, né? Você faz um conteúdo excelente trazendo aí a história de Final Fantasy, né, velho? Pra uma pessoa que nem eu, que, né, era bem... Era o mesmo preconceito que eu tinha com várias obras aí, tipo Star Wars. Star Wars eu sempre passei longe, viado. Depois que eu acompanhei e vi o primeiro, aí eu não parei mais de ver. Vi que era uma obra foda pra caralho e que eu tava ignorando, não sei porquê. Preconceito bobo. Final Fantasy tem muita história legal, velho. Bacana, personagens interessantes. E que eu também tava ignorando, não sei, porque eu sou burro. Enfim, é legal trazer a história aí, ver a história, né, velho? Ver o quanto errado eu tava. Enfim, muito bom, muito bom. Bom vídeo dos Zegamos, velho. Vou rever a parte 1 pra depois chegar inteiro na parte 3, velho, que a gente vai ver semana que vem. Ah, não, velho, semana que vem a gente vai ver na... Ah, não, tá certo. A gente vai ver no sábado, né? Porque na sexta só vai ter um vídeo só, que é a timeline de Migamin. As pessoas têm mais o que fazer que ligar pro FF ruim. É, velho. Enfim, muito bom, muito bom.